Fala galera, tá começando mais um Nos Termos da Lei, podcast onde quase tudo depende. Hoje temos um assunto impressionante, igual a nossa convidada, né? Temos aqui uma atriz internacional participando do podcast hoje, Jennifer Aniston. Tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, Pablinho. Estou muito feliz em conversar com Nossa, vocês. sua pronúncia em português é excelente, meu. Você viu? Eu falo 5 idiomas e todos fluentes. Nossa, é por isso que você é um sucesso em Hollywood, né? Brincadeiras à parte, estou aqui com a advogada doutora Carolina Castelhano, né? Já conheço aí muitos e muitos tempos, doutora Carolina Castelhano. Hoje a gente vai falar um pouco da vivência que ela teve no direito bancário, vai falar de todos os podres dos bancos para a gente, vai falar todos os esquemas. Vai É isso. falar, vai É isso que eu revelar, tô aqui. reveladora, que polêmica, 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 né? polêmicas bancárias aqui. Pessoal do Banco Itaú, Bradesco, Santander, tá de cabelo em pé, assim, tá, meu Deus do céu, não. Amanhã o sistema financeiro nacional estará praticamente abalado e no Não, chão. todas as ações de empresas financeiras amanhã, ó. Na verdade, não amanhã, porque a gente está gravando numa quinta-feira e eu vou publicar na segunda-feira. Mas, ó, vou publicar segunda-feira à noite, que é publicado umas 7. Terça-feira pode esperar, meu, o holocausto na bolsa depois. Quem Desse... comprou, comprou ações. Quem não comprou, não compra mais. É isso. É, não, Pronto. aqui ó, a gente já tá dando a cal para vocês. Pode vender as ações de bancos aí que vai cair tudo depois desse podcast. E antes da gente começar aí nosso bate-papo, que vai ser super incrível, eu vou por aquele nosso momento de propaganda, né? Vamos fazer propaganda aqui dos nossos patrocinadores do podcast, como vocês sabem. Agora que eu vim para o YouTube, né? Tá todo mundo. Ai, Pablo Martins, por favor, faz propaganda da minha empresa. Né? Eu tenho uma equipe de 37 pessoas que cuidam só dessa parte de propagandas, porque são muitos e-mails, enfim, e não consigo dar conta de tudo, né? Então, hoje, as selecionadas são duas empresas, né? Uma que a gente já fez propaganda, já é nossa parceira aqui do podcast, que vou mostrar aqui para vocês, vou colocar de plano de fundo, né? Como vocês sabem, infelizmente ainda não temos um estúdio físico com uma Ainda, né? conexão. Ainda. Ainda. Daqui, quem sabe, uns 10 anos, a gente consegue, né? E o nosso primeiro patrocinador, vou sair um pouquinho de lado, porque da outra vez eu fui em cima da marca do patrocinador. Espero que seja esse lado aqui que eu tenho que ficar. Senão eu vou ficar mais em cima da marca ainda. É do outro lado, Do Pablo. É outro do outro. lado, obrigado. Olha aqui, mais erros de gravação. No outro Aí, podcast, agora sim. Tá convidado não perfeito. funcionou o microfone. Nesse daqui eu fiquei em cima da marca aqui, do logo. E um dos nossos patrocinadores, como vocês estão vendo aí, é a pizzaria Labratiera, né? Que, como eu falei, ela está se repaginando, né? Ela ainda chama Primadonna, mas logo em breve vai ser só Labratiera. E onde você pode encontrar essa famosa pizzaria aqui de São Paulo? Você vai encontrar ela na região do Higienópolis, na rua Conselheiro Brutero, 1120. E agora, como eu estou publicando esse podcast na terça-feira, já inaugurou. Já inaugurou a unidade de Santana, na rua Conselheiro Saraiva, número 664. Então, você da Zona Norte também pode pedir sua pizza. E os contatos são @primadonna, com 2 N's, pizzaria, e o site é primadonapizzaria.com.br, né? Ressaltando que a Primadonna é uma pizzaria onde a massa ela é aquela massa napolitana, aquela massa que você se sente na Itália. Você come a pizza, né? Ela é levinha, não é aquela pizza pesada que você
come, dá 2 minutos, você já quer ir fazer cocô. Então é uma pizza realmente, ela é perfeita, simplesmente perfeita, não é aquela pizza gordurosa. E o nosso segundo patrocinador de hoje é a Cervejaria Vegas. Cervejaria Vegas, né? Estão falando aí de cerveja artesanal de excelente qualidade. Carol, você conhece, né, a Cervejaria Vegas? Já tomou, né? Chopp Já Vegas. tomei várias, viu? Não foi nenhuma, nem duas, nem 10. Foram muitas. Foram muitas, E ó, exponenciais. valeu a pena. Muito boa. Gostou, né? Aprovado. Cervejaria Aprovado. Vegas, ela tem Chopp Pilsen, tem Pale Ale, tem IPA, tem Wheat Beer, tem para todos os gostos. E se você quiser saber, se você tiver, aliás, um estabelecimento aí, um bar, um restaurante, quiser colocar um Chopp Vegas no seu estabelecimento, que com certeza vai fazer muito sucesso, só é você entrar em contato aí com eles no @cervejaria Vegas ou entre no site também, cervejariavegas.com.br, que você vai ganhar bilhões aí vendendo cerveja Vegas. E se você quiser, você que é consumidor, né, quer conhecer a cerveja, entre em contato com eles que eles vão te passar onde que já está disponível a cerveja Vegas, sempre nos melhores estabelecimentos. Agora deixa eu voltar aqui para o nosso plano de fundo aqui do podcast para a gente começar o nosso super bate-papo, né? Então, doutora Carolina, né? Você gosta que te chamem de doutora ou você prefere só Não, só Carol, por Carol, né? favor. Carolzinha? Sem formalidades. E eu fico me sentindo muito idosa. Como eu sou bem jovem, eu prefiro só Carol, por Nossa, favor. eu detesto. Eu nunca gostei que me chamassem de Eu também não doutor. gosto. Nossa, na época de estagiário era muito estranho você ir lá pro fórum com 12 anos de idade, de terninho, e a pessoa, doutor, não sei o quê, não sei o quê. Nossa, Ah, não. não, Nós somos zero das formalidades, né? Eu odeio formalidades, e então, bora pro Carol. exatamente. Hoje em dia, nem de terno eu vou pro fórum, só se eu for fazer audiência. Se eu for lá encostar um bico no Exato. balcão para ver processo ou pedir alguma coisa pro escrevente, eu vou normal, vou à paisana, né? Só não vou Exato. de bermuda no fórum porque, infelizmente, eles não deixam você entrar de bermuda no fórum, né? Eles falam que não é uma vestimenta adequada. Eu acho que a bermuda é adequada em qualquer ambiente, né? Mas enfim, são as regras de liturgia. Inclusive, eu lembro que eu encontrava você no fórum. Você não trabalhava no fórum? Lembra? Ó, eu fiquei um tempo, no João Mendes, trabalhei no setor de conciliação, trabalhei num cartório também, e aí isso Maravilha, não tudo era? foi antes do início da minha carreira em bancos, né? Então, eu saí do 8 para o 80, né? Porque eu saí do setor público e eu fui cair no banco, tipo, o lugar mais esquizofrênico da vida. Então, trabalhei também lá no fórum, e é Você isso. fez Mas sabe, agora que você psicologia. comentou sobre a vestimenta, eu acho que daqui a um tempo as coisas têm mudado, né? Eu tenho percebido que essa questão da formalidade para o advogado tem mudado bastante. E eu acho que se a gente tiver essa conversa daqui uns 10, 15 anos, provável que essa questão da formalidade em fórum e tal, eu espero realmente, né, que as coisas mudem, porque eu acho que tudo está mudando, né? No geral, assim, a maioria dos advogados que eu convivo não tem também essa necessidade de formalidade como era antigamente, sabe? Uhum, não, totalmente. Eu acho que, igual você falou, os jovens advogados que vão ditar isso, que os jovens advogados de hoje vão ser, né, os futuros velhos advogados. E acho que esse negócio é uma coisa muito de tradição, tal, e é que a gente vê que o pessoal mais novo não está muito ligando para isso. Você vê, inclusive, grandes advogados aí que são jovens e os caras não ficam de terninho, só quando é alguma ocasião que realmente o cara não tem como fugir, mas você vê ele no escritório dele, ele tá de, por exemplo, calça jeans, sapato e camisa social, por exemplo. Não usa mais gravata, não usa o terninho, né? Que a gente é acostumado a ver no direito. Mas lá, quando você trabalhava no fórum,
Era um pouco mais flexível esse negócio de roupa, não era? Dentro do Era, assim, para os cartório. estagiários eram. Eu lembro que essa formalidade era mais para os juízes, né? Eu via, os juízes estavam sempre ali de terno, gravata e tal. Mas para quem trabalhava, tipo, tantos escreventes, não tinha tanto essa necessidade da formalidade na vestimenta, né? Então, eu confesso que foi até um choque, porque quando eu comecei a faculdade de Direito, eu super achava que era aquela coisa coxinha, super fechado e tal. E quando eu fui pro fórum, eu me surpreendi, porque eu falei, poxa, eu tô num lugar que, em regra, é super formal, mas as pessoas nem tanto, né? Uhum. Então, essa mudança eu percebo que vem mudando. Eu acho que demora um pouco ainda, porque tem muita gente que tá, como você falou, né? É super enraizado com a questão da tradição. Mas eu acho que todo mundo tá começando a perceber que a vestimenta é um pedaço só e que não interfere em nada no seu dia a dia, né? No que você faz, em como o advogado se comporta. Então, eu acho que isso está super mudando, graças a Deus. A gente agradece. Sim, você vê muito advogado que, pô, o cara investe num terno, em um monte de merda, e ele é um bosta, né? Um Exato. péssimo advogado. Ele não consegue entregar o resultado do trabalho dele. E aí, às vezes, a pessoa vai por aparência, né? E acaba se ferrando. Apesar que, meu, a advocacia, né, para você conquistar cliente é uma das maiores partes até hoje que vem de cliente é por conta de indicação. Exato. Então, se você já tem a indicação da pessoa, né, que seria da sua confiança, né, eu não vejo essa questão da vestimenta como tão importante, porque você já tem uma pessoa que te indicou. Não é, por exemplo, quando você está andando na rua e você entra num restaurante porque você achou ele bonito. Escritório de advocacia, você não faz isso, você não sai andando na rua, esse aqui é Vou bonito, os entrar caras aqui. estão com um terninho alinhado, vou entrar nele. Não, você vai no escritório de advocacia porque tal pessoa te indicou o advogado. E aí, claro, imagem importa, tal, também, mas na minha opinião acho que fica mais como uma coisa secundária. Eu acho que a imagem, assim, na questão de vestimenta, não é, na minha opinião, algo que chama mais atenção quando o cliente vai procurar um advogado, né? Porque, igual eu falei, é uma questão de indicação, né? Então, não sei, não vejo dessa forma. E como você falou também, eu acho que tem tanta gente que investe na vestimenta e a grana que você vai gastar comprando um terno bom, gasta pagando um curso, né? Porque é isso que É, vai te sustentar no futuro, assim. Não a sua vestimenta, mas o que você aprendeu, o conteúdo que você tem, né? exato, investe em conhecimento, né? E lá no fórum, então, era mais flexível. E como que era dentro do banco que você tinha que se vestir lá? Então, eu já trabalhei em alguns lugares, assim, trabalhei em bancos que eram mais tradicionais, em outros bancos que eram bancos mais modernos, né? É, E uma coisa que eu sempre falo quando me perguntam é, por mais que você esteja num banco super moderno, você ainda tem uma série de regras ali, né, que você tem que seguir. No último lugar que eu trabalhei era um lugar bem formal, assim, eu digo em questões procedimentais, né, tipo do dia a dia, é, era tudo bem formalzinho. Mas ainda assim, com relação à vestimenta, as pessoas foram quebrando isso totalmente, né? No começo eu lembro que eu ia super formal, e aí com o tempo eu percebi, eu falei, meu, por que que eu tô me vestindo assim? Tipo, pra quê, né? Uhum. E aí, principalmente com a pandemia, eu percebi que o ano passado, assim, isso caiu por terra, porque as pessoas, acho que todo mundo começou a perceber que você consegue entregar o seu trabalho, o seu conteúdo, independente da sua vestimenta, né? Então, todo mundo fazia tudo por computador e as coisas começaram, e continuaram fluindo, né? Então, foi assim, drástica a mudança do começo até o final da minha trajetória no banco, porque começou super formal e acabou com um pessoal mais tranquilo, né? Com relação à vestimenta, claro. Com os procedimentos ainda, as questões eram bem Mas, formais. mas isso, tipo, nas videochamadas, né? Tipo, começou a aparecer o pessoal fazendo reunião com camiseta do ursinho Puff, Exato. tipo, mano,
barba tudo fodida para fazer. Não, e assim, ainda, Mas, eu sempre pensava que banco, querendo ou não, banco é um ambiente muito formal, né? é, Independente do banco. E mesmo assim, eu percebi que as coisas mudaram nesse sentido de formalidade. Então, acho que foi tipo um pontapé inicial para as coisas realmente mudarem, sabe? Porque eu penso, poxa, esse banco é super formal e já conseguiu mudar a mentalidade, imagina daqui para frente, né? Então, acho que o caminho ainda é longo, mas eu consigo vislumbrar assim que as coisas já estão andando, sabe? Para cair por terra essas formalidades que a gente não gosta. não, com certeza, precisa cair isso. E você falou que o pessoal começou a ficar mais flexível porque viu que vocês estavam dando mais resultados. Exato. Você mesma, você se enquadra nesse caso? Você acha que você se sentia melhor, estava conseguindo trabalhar melhor, entregar mais por conta do jeito que você estava se vestindo para trabalhar? Eu acho que foi num momento forçado, né, por conta da pandemia, mas quando eu paro para pensar, eu penso, gente, não tem a menor necessidade, às vezes, de você estar presente no banco ou no escritório 100% do tempo, né? O que eu faço lá, eu consigo fazer em casa tranquilamente e eu entrego do mesmo jeito. Mas eu acho que essa flexibilização da vestimenta refletiu em outros pontos, né? É, na questão do procedimento, de como eu entregava o meu resultado. E eu senti muita diferença porque eu senti uma certa liberdade para conseguir entregar de um jeito diferente, sabe? Então, eu acho que foi o início. Iniciou-se com a questão da vestimenta, mas eu acho que está super relacionado com o nosso dia a dia também, sabe? Essa quebra Uhum. de padrões e senti muita diferença, e não só comigo, assim, com o pessoal que trabalhava comigo, a gente sempre comentava também, e foi algo geral, sabe? Todo mundo acabou percebendo que a entrega continuou sendo a mesma, se não melhor, né? Uhum. E fora essa questão de vestimenta aí, que pelo que você falou, a pandemia aí trouxe uma puta de uma evolução, como que é ser advogada, né, de banco? Porque eu fico imaginando advogado de banco pegando só, por exemplo, aquelas petições modelo lá de defesa, ou, né, entrando com as mesmas ações de cobrança, de execução e manda bala, né? Uhum. Mas como que é ser uma advogada de banco mesmo? Olha, primeiro de tudo, você vai surtar um pouco, ficar um pouco louco, mais do que o normal. Tô brincando, mais ou menos brincadeira. Mais ou Mas menos. assim, até dando um passo atrás, né? Por que que quando a gente conversou sobre o tema, por que que eu resolvi falar sobre isso? Uhum, Porque até eu começar a trabalhar com direito bancário, assim, eu não tinha nenhum, não conhecia ninguém que trabalhasse com isso, para eu ter, tipo, contato, né? E também era algo muito estranho para mim, era algo mega fechado, eu não entendia muito bem o que que as pessoas faziam, qual que era o papel ali do advogado no banco. E eu acho interessante abrir a possibilidade para as pessoas, né, tanto para quem já é formado, quanto para quem está na labuta aí do direito ainda, sim. Ainda saber mais como que é o que é. pessoal pensa que, vou virar advogado de banco, vou ficar bilionário, né? Imagina, advogado de banco aqui é alto padrão. Olha, gostaria muito que tivesse sido assim, mas confesso que não foi. Tô brincando, não foi. Bom, o advogado no banco, vou dar um geral assim. é, Claro que depende de instituição para instituição, né? Mas em regra, tem diversas áreas de atuação. Então, você pode atuar no tributário, você vai atuar no trabalhista, no cível, no consultivo, que era mais ou menos como eu trabalhava. Diversas áreas, né? Mercado de capitais é uma área bem específica também, que a gente consegue ver bastante em escritório, mas no banco eu consegui me aprofundar bastante também e atuar bastante com essa área. E é isso. Então, assim, a gama de possibilidades do advogado é praticamente a mesma do que um advogado que trabalha no escritório. Só que, claro, que o que a gente trata ali é um pouco mais limitado, né? Limitado no sentido da matéria, porque
por exemplo, né, o advogado tributarista que trabalha dentro do banco, ele vai se relacionar somente com aquilo que está vinculado aí com o direito bancário. Uhum. Agora, falando um pouquinho assim da minha experiência, eu sempre trabalhei no preventivo, né? Sempre trabalhei na área de contratos bancários. E então, assim, nas outras áreas não posso falar muito, né? Do contencioso, eu também tinha um pouco dessa imagem que você tem, que era uma questão mais massiva, assim, né? Tipo, Aquele contencioso de advogado de massa, massa. né? Eu acho que ainda tem um pouco disso, para falar a verdade. Pelo que eu ouvi, assim, acho que ainda existe. E com certeza continuará existindo, né? Mas eu acho que essa questão do contencioso massa, né, tá muito relacionado com o trabalho do preventivo, que era mais ou menos o que eu fazia. Bom, eu trabalhava com contratos, todos os tipos de contratos bancários que vocês possam imaginar, assim. O que o advogado na área de contratos faz dentro de um banco? Bom, você senta, sofre, brincando. Você senta, você analisa todos os contratos que os clientes encaminham. Então, por exemplo, o Pablo precisa de um empréstimo para investir no YouTube dele, por exemplo. Mas ele não tem dinheiro, então ele vai até lá o banco e pede socorro para o banco. Uhum. Bom, tem todo um trâmite, né, procedimental ali, toda uma análise de crédito que os servidores ali do banco fazem, né, para verificar se o Pablo pode ou não pode tomar aquele crédito ali. Mas a atuação do advogado é no sentido de tentar resguardar o banco nas questões contratuais e, ao mesmo tempo, verificar se o Pablo tem condições de atuar ali, de pegar aquele empréstimo e de arcar com ele. Mais ou menos nesse Ah, sentido. você que é a carrasca, então, né? De toda essa Era tipo história. isso. E aí chega o gerente e fala: infelizmente o seu crédito não foi aprovado. Por que será? Por quê? O cara tem R$ 2 na conta, E queria tá pegar 1,5 milhão de zero no. empréstimo. O quê? Quer pegar quanto? 1,5 milhão, como assim? Score zero no Serasa? Não, exato, menos 10 no Serasa e quer pegar um milhão e Negativo. meio. Exato. Mas eu acho que isso também é um ponto que é muito importante do advogado. A gente brinca tal, mas eu acho que é mega importante com relação ao superendividamento, né? Porque eu já confesso que já tive na minha experiência prática, assim, uma amiga que trabalhava comigo no banco e uma pessoa X ligou no banco lá, nossa, esgoelando, pistolaça, porque Uhum. estava pagando juros. Como assim? Eu peguei 10 mil reais de empréstimo e vocês estão me cobrando juros? Tipo, aí minha amiga Juros? O que falou, é isso? como assim, né? Aí eu lembro que minha amiga ficou pé da vida e falou, gente, mas calma lá, né? Você tá assinando um contrato, você não tá lendo o que você está assinando. Uma Mas o coisa é você, brasileiro não lê nada, né? Pô, puta que pariu. como assim? Como assim, né? Uma O- coisa é você questionar se o juros é abusivo ou não. Outra coisa é você questionar os juros. É óbvio que o banco vai cobrar juros. O banco vive disso. É uma associação de caridade. Não, Gente, gente, tô aqui, ó, R$ 10.000. Daqui o quê? Uns 5 aninhos você me devolve 10 mil fica à reais. vontade aí, faça bom proveito. Não, o meu Então, dinheiro é o seu dinheiro. Fica, pô, que isso, imagina. é Que tudo nosso, tudo educação. nosso. É tudo nosso, não, que isso. O banco ganha dinheiro É imprimindo para isso, dinheiro. né? Eu acho É que as para dar. pessoas acham, eu acho que as pessoas acham que o banco ele imprime dinheiro, por isso que tem tanto dinheiro Exato. no banco. Meu, se fosse assim, meu filho, o que eu teria imprimido em 3 anos de banco, assim, dava para mim sustentar a sua família e mais 500 famílias aí pro resto da vida, entendeu? Puta, bizarro. Mas eu acho que o advogado do banco, que trabalha em banco, tem um papel de orientação também, sabe? Nesse sentido. Por mais besta Mas que seja. o que que sucedeu essa história aí? Da Olha, mulher que não sabia o que era juros. não, eu lembro que foi um barraco engraçado até, porque essa minha amiga estava um pouco irritada no dia. E eu lembro que a resposta dela foi: Ô, minha senhora, mas você tá achando que isso daqui é o quê? É casa de caridade? Tipo, não, não foi a resposta correta que, né, a gente daria. Mas assim, de fato, né?
E aí eu lembro que não tinha nada, não era cobrança de juros abusivo nem nada. A pessoa simplesmente assinou o contrato, não leu o que estava assinando. E é obviamente que, né, se você pega 10 mil reais emprestado, você não vai devolver 10 mil para o banco, né? Você vai devolver, Sim, tipo, sei lá, 12, 13, 14. E, 200 mil enfim, reais. exato. E aí acho que teve um pequeno barraco ali, uma discordância jurídica e as coisas se acertaram da melhor maneira possível. Sim, com uma execução empenhorando a casa dela. Hoje ela mora debaixo da ponte. Pronto, resolveu. Foi isso que aconteceu. E então, você estava falando da importância, né, do advogado nessa parte de proteger o banco. Mas É, esses contratos, eles são padrões já de empréstimo, tudo que chegam para vocês, não são? Vocês então, fazem contratos específicos dentro do banco? na verdade, o que acontece? Existe uma minuta padrão, né? Minuta é o instrumento, né? Para Uhum. quem nunca ouviu. Existe uma padrão, mas dependendo do cliente, às vezes você precisa alterar algumas condições, né? Então, em regra, as condições que a gente alterava eram questões de garantia. De novo, quando você vai até o banco e pede um empréstimo ou a operação que for, o banco obviamente quer algo em garantia, né? Alguma formalidade informando que você vai conseguir, caso você não consiga cumprir com as suas obrigações, né? Com o que você se comprometeu ali, o banco tem algo já meio que no esquema ali para, Sim. né? Tem aquela cartinha É, super trunfo. exato. E dependendo muito, no meu caso, né, eu pegava alguns casos de clientes que eram pessoas jurídicas e que tinham um poder aquisitivo alto. Então, a análise dessa garantia também ficava com o jurídico, né, no caso comigo. Uhum. Então, era mais ou menos nesse sentido também, de você confirmar, verificar a capacidade financeira ali da empresa, né, ou da pessoa que está tomando aquele crédito, Uhum. no sentido de resguardar o banco, né, e também resguardar a pessoa para ela acabar não se enforcando aí, vamos dizer desse jeito, popularmente, do jeito que a gente fala popularmente, né. Quer dinheiro, quer juro, toma aí, meu. Você se vira. Exato. E Assinou, assinou já era, assinou vai pagar. Não é, importa como, querendo ou não querendo, por bem ou por mal, o banco vai pegar de você. Tô tá brincando. suas cuecas. Tipo isso. Então tem todo esse trabalho preventivo, né, de análise que o advogado faz. E aí, como você tinha perguntado, né, sim, as minutas são padrão, mas em alguns casos específicos, a gente sempre alterava algumas condições, que geralmente eram essas condições da garantia, né, e por isso não é uma minuta para todo mundo, né? Cada cliente tem uma condição financeira, cada cliente tem algo para oferecer ali em garantia para o banco, então essa, essa análise era feita pelo jurídico, né? Como cada cliente tem algo para oferecer, a gente fazia uma análise específica para cada cliente e, quando necessário, também formalizava um contrato específico ali para cada cliente. Era isso. E os juros, quem determinava era o gerente, não era vocês, não mexiam com isso. Não, não. Eu não. O cliente tem uma limitação, né, legal dos juros, então a gente sempre Que é a seguia, né, média, né, do Banco Central que ele isso. estabelece lá. E tem todos os bancos, aí tem, tem a taxa média, né, e não pode fugir muito daquela taxa. Exato. E, E inclusive, aí, desculpa, pode falar. não, conclui porque é um outro assunto até o que eu vou falar. Então, e na verdade a gente sempre seguia a base ali do Banco Central, né? Claro que dependendo de alguns casos a gente sempre vê aí na mídia, né? Juros abaixo de não sei quanto, tal. Então o banco por vezes tinha essa maleabilidade Uhum. é, de, de tentar convencer ali, para tentar convencer o cliente, né? Então por vezes o banco tinha um poder de barganha ali para tentar captar o cliente, mas sempre, óbvio, de acordo, né, com as diretrizes do Banco Central. Uhum. Eu acho estranho como tem casos de contratos bancários onde o banco coloca juros acima da média, né? Ele sabe que está errado e manda bala. Acho que é porque a maioria das pessoas não sabe, né, que
que às vezes os juros daquele contrato lá é Exato. abusivo, né? E ela poderia entrar com uma revisional, no caso. Revisional seria uma ação, né? Ação, processinho aí, que você entraria para brigar com o banco e pedir, enfim, fazer o cálculo certinho de quanto que você deve, né? Mas você não trabalhou no contencioso do banco, né? Então você não chegou a ver Não. muito essa questão de ter ou não ter juros abusivos dentro do contrato, né? Não vi, mas assim, é algo que eu sempre penso e sempre ouvi das pessoas também, que acho que são dois pontos, né? Ali são dois lados. Tanto a pessoa que não tem a educação financeira, vamos dizer assim, né, para conseguir saber o quanto ela pode suportar, né? E de outro lado, tem algumas instituições aí, enfim, que acabam meio que agindo na má fé, né? Para conseguir captar os clientes e tudo mais. Então, acho que é muito importante também a análise do contrato por quem está assinando, né? Eu sei que esses contratos bancários têm 700 mil páginas, tipo, você lê uma, você já está saco cheio, mas tudo que está ali tem um motivo, né? Nada do que está disposto no contrato é groselha ou para encher linguiça. Sim, teve todo um estudo, né? Então, e outro ponto também muito interessante, agora que eu saí do banco e eu estou no escritório também trabalhando com contratos, né? Eu vi esses dias uma reportagem sobre a tentativa de adequar o contrato, né, a forma do contrato, de maneira que as pessoas, principalmente idosos, conseguissem ler o contrato de maneira muito assertiva. E eu achei muito legal, porque se você pega uma minuta, às vezes, de contrato, tem 500 mil páginas, tipo, não tem necessidade Porra, de ter tudo isso, você sabe? não vai nem entender. A real é que se você não for alguém da área, você nem vai entender o que está escrito Exato, naquelas folhas. exatamente. E não é esse o objetivo, né? O objetivo do contrato é você resguardar as duas partes, de maneira que as duas consigam ter clareza sobre o que elas estão assinando. Então, eu achei muito interessante e é um movimento que tem vindo bastante, assim, de mudar a forma do contrato. Você colocar naquele instrumento tudo que você precisa colocar, tudo que é necessário, mas de uma maneira que seja mais prática, sabe? Não tão massiva, assim, cansativa. É uma coisa que estão investindo muito hoje em dia e, inclusive, essa semana mesmo eu estava estudando e me aprofundando, que eu acho sensacional, inclusive gostaria até de trabalhar com isso, sobre legal design. Você já viu alguma coisa sobre isso? Para vocês Muito. que estão ouvindo ou nos vendo aqui no YouTube, você não faz ideia o que é legal design, é basicamente você usar da arte, do design, para dentro do direito. Então, você pode fazer na sua petição, você na sua petição colocar, ilustrar ela com gráficos, você fazer um contrato onde você coloque vários íconezinhos, né? Você desenvolve alguns ícones, você vai transformar todo aquele instrumento lá. Imagina, em vez de ser um contrato, aquele padrão que vocês estão acostumados, fossem vários folders, vários flyers, várias páginas de flyers, sabe? E acho que fica mais fácil de entender, sabe? Um flyer de propaganda de produto, você faz isso com um contrato inteiro, para ficar mais fácil o entendimento. E não tem problema, a pessoa pode, nossa, mas pode fazer isso? Pode, não tem nenhuma vedação legal. Tem, claro, tem alguns contratos que você precisa observar algumas formalidades que estão em lei, né? Por exemplo, se o contrato for feito por instrumento público, você não vai conseguir fazer isso porque você precisa usar o modelo padrão do cartório de notas, né? Que é, por exemplo, a escritura de compra e venda. Quem aqui já comprou imóvel sabe como é uma escritura de compra e venda. Aquilo lá você não pode chegar e colocar o desenho de uma casinha na escritura de compra e venda lá do cartório de notas. Mas se você está fazendo qualquer outro tipo de contrato, por exemplo, um contrato bancário, que ele não vá ser registrado que não seja feito por meio de instrumento público, você poderia fazer tudo isso, né? Eu acho sensacional, eu investiria muito isso nessa área. Você já chegou a ver algum material que usaram legal design?
Então, e até comentando, acho que esse ponto do legal design está super relacionado com o que a gente estava falando no começo, né? De quebrar as formalidades, de tirar as formalidades, né? Uhum, Tem vários cursos bem interessantes. Eu estou super animada, assim, ansiosa. Eu queria muito fazer um curso sobre isso, porque é muito diferente. Para nós, assim, principalmente para quem já trabalhou com contratos, é estranho no começo, né? Você uhum. pega, sei lá, tipo um organograma que é um contrato. Aí você fala, meu, como É, assim? O que que é isso, né? uhum, No começo, eu acho que ainda acho que tem um pouco de preconceito, né? Eu não sei o quanto esse instrumento passa segurança para as partes, né? Hoje em dia a gente sente que as pessoas querem aquele instrumento com 500 mil páginas, porque isso, de certa forma, traz uma falsa sensação de segurança, né? O que, na minha opinião, não tem nada a ver, né? Não importa um contrato ter 500 páginas e se você não lê, se você não entende o que está escrito ali, se você não está sabendo o que você assina, né? Então, eu acho que é uma área que vai super crescer para todas as áreas do direito, né? Principalmente para a área de contratos. E até essa notícia que eu comentei com vocês, que eu vi essa semana, foi sobre a possibilidade de aplicar, né, o legal design para contratos bancários. Então, e aí, para evitar o superendividamento, as pessoas conseguem analisar melhor o que elas estão contratando, né, de uma maneira mais clara, para elas terem certeza do que elas estão se obrigando. uhum. Então, acho que é uma área que vai super caminhar bem, assim, para o futuro. E bora estudar, vamos fazer um curso aí e já era. Sim. Sobre esses contratos de 500 páginas, eu acho que o problema é que as pessoas acham, né, as pessoas não, os advogados, no caso, acham que eles têm que fazer um contrato, quanto maior, melhor. Só que você pega um monte de contrato que tem um monte de cláusula que não precisava ter. Os caras colocam, às vezes, cláusula que fala que você não vai poder entrar com uma ação, por exemplo, se der qualquer problema. E isso daí né, na maioria dos casos é ilegal, você não pode falar, tirar o direito de ação da pessoa, né, é um direito constitucional, inclusive. E aí os caras ficam colocando um monte de merda, ficam colocando coisa que já tá no artigo de lei, não precisava Exato. estar dentro do contrato. Então tem muita redundância, tem muita cláusula que não serve para nada, né? E aí eles acabam gerando esses documentos aí que tem muita coisa inútil. Exato. E e sobre aplicar o legal design dentro dos contratos bancários, eu acho que seria fenomenal, ajudaria muito as pessoas, principalmente aquelas que têm uma menor instrução, né? Mas eu acho, na minha opinião, ainda que não resolveria o problema. Na minha opinião, eu não acho que as pessoas elas ficam super endividadas por conta dos contratos, que elas assinam Uhum. coisas que elas não leem ou que elas leem e não entendem. Eu acho que o problema maior das pessoas é realmente não ter aí uma disciplina financeira. Então, Exato. a pessoa sai comprando, 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 e aí ela vai no banco, ela quer os 10 mil reais de empréstimo, porque ela precisa, por exemplo, para fazer, sei lá, o mercado dela, e ela não está se importando muito se, tipo, o que que tem lá naquele contrato, né? Então, eu acho que é uma coisa que vai muito além. Claro que vai ajudar para a pessoa, para quem que eu acho que vai ajudar isso dentro do banco? Para a pessoa que realmente sabe trabalhar com empréstimo, que ela está Sim. precisando, por exemplo, do empréstimo, que ela está pensando em abrir uma loja, por exemplo, e aí ela quer pegar esse empréstimo para não usar o capital dela, ou se ela não tem todo o capital, né, e aí ela quer arriscar, isso vai ajudar a pessoa a tomar decisão, porque vai ficar muito mais claro o contrato. Essa é uma pessoa que ela vai ler o contrato. Agora, a dona Maria lá, que está tudo fodida, eu acho que É, dificilmente isso, o vai ajudar, contrato né? tá nesse design, né, vai melhorar. Você falou que tinha contato com os clientes Uhum. que faziam esses empréstimos, né? E você, É. e você via muita. Porque eu não sei, né, direito por que que eles entravam em contato, aí você pode falar melhor para a gente também. Mas Uhum. você via que tinha muitos casos, né, deve ser com certeza, que era justamente essa pessoa que
estava com a vida descontrolada financeiramente e ficava fazendo um empréstimo atrás do outro para É. cobrir o outro. Eu percebia também que era muito diferente cliente pessoa física e cliente pessoa jurídica. Por incrível que pareça, o cliente pessoa jurídica ele já tem, né, uma educação financeira um pouco mais estruturada. Então, o cara sabe que ele está pegando ali o dinheiro, por exemplo, para investir no negócio dele. Ele não está pegando o dinheiro para, sei lá, comprar um iPhone de 50 mil reais, entendeu? Tipo isso. E tudo bem, eu acho que existe. O banco está aí justamente para isso, né? Se você tem a sua empresa, se você quer investir, se você precisa de uma ajuda, de uma injeção ali para dar o gás na sua empresa, o banco está aí para isso, né? Você tem que usar isso a seu favor. Mas é diferente de você pegar, por exemplo, a dona Mariazinha, que gastou 50 mil reais no cartão e que não tem como pagar, entendeu? Então, eu sentia muita diferença nisso. O cliente pessoa física, quando ele não tem uma assessoria, um advogado, um consultor que consegue orientá-lo, ele acaba pegando empréstimo muitas vezes sem necessidade, sabe? Não para algo substancial que você fala, nossa, não, vou pegar esse dinheiro aqui para investir em algo que vai Quer me trazer comprar um um retorno. carro. Exato. Então, eu sentia muita diferença nisso, né? E aí foi o que você falou. Acho que ter a orientação prévia, né, do que você está assinando, das condições que você tem para pagar é primordial, mas assim, praticamente ninguém tem, né? Convenhamos, hoje em dia, quase ninguém. Só tem pobre aqui no Brasil. Ó, quer ver, eu vou ser Infelizmente. cancelado por essa frase, com certeza. Mas eu sou um desses pobres aqui do Brasil. Vem cá, gente, Luiz. me abraça aqui, estamos todo mundo junto, pô. E você, com certeza, lá no banco lidava com pessoas, acho que você até comentou, pessoas de muita grana, né? Bilionários aí do nosso Brasil, até talvez internacionais, quem sabe, né? Já aconteceu de você recusar uma garantia e o cara ficar puto da vida com você e falar: minha amiga, eu sou bilionário, como assim você não está aceitando o que eu estou te oferecendo? Então, assim, na prática, é, sempre acontece, né? Porque o que o banco quer, na real? O banco sempre quer ter o dinheiro na mão, né? Ele quer algo líquido. Então, por vezes você pegava clientes que tinham, sei lá, 50 imóveis e o cara queria dar aquele imóvel como garantia. Para o banco, tipo, é ok, mas não é ok, porque querendo ou não, não é um dinheiro líquido, né? O negócio tá parado ali no imóvel, então, dependendo da situação, não era muito interessante para o banco, por exemplo, pegar esse imóvel aí como garantia. E aí a gente falava não, e aí o cliente ficava puto, e é isso. Mas no geral, era tipo, esse era o procedimento. Mas no geral, o banco quer fazer um negócio com você, entendeu? O banco quer fazer um negócio, quer fechar o negócio, e é isso. Exato. Então, em regra, a gente meio que aceitava, assim, óbvio, que eu sempre olhava se não tinha nenhuma bizarrice jurídica, tipo, tá bom, manda a matrícula do imóvel que eu vou olhar pra ver se não tem, sei lá, um alien aqui, entendeu? Tipo isso. Então, a gente sempre olhava o básico, né? E aí, de novo, o papel do advogado ali no preventivo é justamente esse, é dar a ciência do que está acontecendo. Qual que era o procedimento? Eu recebia a demanda, né? Enfim, o caso de alguém do comercial. O cara do comercial é que tinha um contato direto com o cliente, né? Com a pessoa física ou com a pessoa jurídica. Uhum. Então, o cara do comercial, ele quer fechar o negócio de qualquer jeito, entendeu? O cara tá lá loucão e ele quer fechar o negócio e já era. E nós, do jurídico, temos uma posição de fazer o negócio se tornar possível, né? Às Estraga vezes, prazeres, né? exato. É tipo isso. Falou tudo. Justamente porque a gente tem uma noção maior dos perigos aí, do que pode dar merda, que pode ser, de acontecer, né, futuramente. Sim, Então, é nossa obrigação, como advogado, dar um parecer ali pro cara e explicar pra ele, olha, você quer fazer isso? Beleza, mas você sabe que pode dar bosta. Depois você não vem encher o saco falar que eu não falei, entendeu? exatamente. Então,
é um papel muito de orientação, principalmente nesse sentido, assim, de empréstimo, garantia, cliente com muita grana, porque é aquela coisa, o cliente tem muita grana, mas ele provavelmente também tem muitos empréstimos, em alguns casos. Sim. Então, É aquele cara lá do Instagram que fica postando, né, no carro importado, lá, férias em em Miami, Maresias, é Miami, isso. né? Tô sendo modesto. É, Férias em mas Miami, né? Faz o quê? Que academia que é chique? Biorritmo? Qual que é? biorritmo, Biorritmo é de custa milionário. 700 mil reais Vai uma a vez na mensalidade. semana na Biorritmo, né? E É tem, isso. tem 4 Lulu da Pomerânia. E, Cada cachorro vale 5 mil reais. exato, tem cavalo, e é Dá o tudo. cachorro em garantia para o banco, né? Olha, tem um cachorro aqui. Exato, vale muito meu cachorro. Inclusive, eu comprei de outro empréstimo que eu fiz. O cachorro tá, tipo, penhorado. Tô zoando. Exatamente. Tem, tipo, naquela certidão de nascimento de cachorro que tem, fala que ele tá em garantia, né? Tem gravado um ônus lá do cachorro. Mas Ai, não. já aconteceu alguma situação assim que você pode contar pra gente de que aconteceu um problema com alguém que é muito rico lá e de problema no banco? Putz, eu, assim, não vou falar quem é a pessoa, Sim, depois, sim, depois eu te conto em off, assim, tá? sim. Esse é o bom dos bastidores. Eu É, sempre quis ter a porra de um programa para poder saber das fofocas por trás, porque você fica vendo os programas, né? Podcast, programa no YouTube, entrevista, e as pessoas falam, não, depois, mas você conta para mim depois, sim. Eu falo, porra, eu queria estar no lugar dessa pessoa para saber da fofoca. depois bem em off eu vou te contar, mas era um cliente com poder aquisitivo alto, pra falar a verdade. Era famoso? Você pode falar se era famoso? Era. Famoso, E tá. aí ele queria um empréstimo específico para fazer um financiamento de um jatinho para ele. Ele já tinha alguns, Cara, alguns. queria mais um. É, E aí a gente foi olhar, só que assim, né? Foi o que eu falei. Aí o cara queria dar o próprio avião ali em garantia, né? Que era uma modalidade, uma possibilidade que a gente também fazia. Você comprava o bem como se fosse um carro, né? Você compra o ah, carro e o carro é a própria garantia. E aí eu fui analisar e eu vi e falei, meu, tipo, moço, não vai dar, desculpa. Tinha um monte de empréstimos já, de outras operações contratadas ali. E eu falei, gente, como é que esse cara vai pagar tudo isso? Não, e detalhe, assim, eu sou advogada sou péssima em fazer contas, apesar de ter trabalhado em banco. E assim, quando eu fiz a conta rapidão ali dos empréstimos e tal, eu falei, nossa, tipo, acho que a conta não tá fechando, hein? dá Aí eu falei, mesmo. ó, galera, é o seguinte, se vocês quiserem, vai que vai aí, mas eu acho que não, hein? Acho que não ia rolar. Mas foi o único caso. Mas a pessoa ficou puta, essa pessoa? Então, eu não sei porque eu tirei meu corpo fora, porque eu não sou besta, né? Eu peguei e falei pro cara do comercial, falei, ó, se você quiser aí você faz, mas tipo, eu não vou Vou colocar a mão no fogo e também não vou vacinar. dar um parecer positivo. Aí o Aham. cara, acho que esgoelou seguramente, me xingou, deve estar me xingando até hoje, mas assim, é isso, querido. É o que tem. Esse é o meu objetivo aqui como estraga prazeres, né? É, não tem como. Se você, eu sei que em alguns casos, assim, dá pra gente conseguir reverter a situação e fazer aquilo de um jeito legal, mas tem caso legal, tipo, de acordo com a lei, né? Mas assim, tem casos que não tem como, entendeu? Tipo, você é advogado, você não é mágico, então faz parte também da ética, né? Da minha ética, da sua ética, de ser sincero e falar a verdade pra pessoa. Não ficar falando, não, não vai dar nada, não. Vai que dá, entendeu? Vai que dá uma merda muito grande e E foi você que possibilitou isso, né? exato, é a sua responsabilidade, né? Exato. É um trabalho assim muito importante, muito sério. Você é a defesa do banco nesse caso, né? É. Aí eu Inclusive, prefiro que o cara do comercial me esgoele e me xingue lá e depois eu vou me benzer e já era, do que eu falar que tudo bem e dar uma até bosta. porque, até porque o cara do comercial não vai dividir a comissão com você também, né? Exato. Não, se ele Manda pra dividisse, mãe aqui então a comissão. se ele dividisse, eu até pensaria duas vezes, mas como não divide, então
vetado. Então, exatamente, não vai ter negócio. Péssimo pro banco. Exato. É isso. E como que era a pressão de ficar nesse meio aí entre banco, entre o cliente, entre o comercial? Como que era a pressão para você trabalhar dentro do banco? Então, esse foi um ponto que, ao mesmo tempo que eu tive muita dificuldade de aprender a lidar, porque você tá de um lado, foi o que a gente acabou de falar, eu tô de um lado aqui, tentando sempre resguardar o banco, vendo as possibilidades de dar merda naquele negócio, e do outro lado você tem o cara, que é o cara do comercial, que quer vender, e ele também tá no lado dele, né? Afinal de contas, o banco vive dessas transações. É, apesar de ter sido muito difícil no começo, porque quando você entra, acho que em qualquer área, né? Você não Uhum, tem o jogo de cintura de como lidar com aquelas pessoas, como falar. Então, você já tá ali super inseguro juridicamente, né? Porque você não sabe muitas coisas, tá aprendendo, tal. E aí vem essa questão do jogo de cintura para lidar com a outra parte, que também é meu cliente, né? O cara do comercial também era meu cliente. uhum, E então é muita pressão, é difícil no começo, mas é questão de jogo de cintura, assim, é prática, né? Você vai aprendendo como lidar com aquele cara X, com aquele cara Y, você vai tentando lidar do jeito que você consegue com cada um ali. Mas assim, pressão sempre, né? Pressão desde o primeiro dia até o último dia. E é isso. Mas ninguém morre, entendeu? Eu só surtei várias vezes, mas, tipo, tô viva. E uhum. aprendi, entendeu? É, Aprendi a. mas você acha que essa. Você ficou quanto tempo trabalhando em banco? Ó, eu trabalhei 2 anos como estagiária, daí eu saí, fiquei 2 anos e meio. Na verdade, era uma associação que cuidava, de bancos, e depois fiquei mais 2 anos e meio no último banco. Uhum. Mas você imagina que a pressão que você sofria e que, né, dos seus superiores, você acha que é algo que seria tranquilo para levar assim no longo prazo? Eu acho que depende muito, assim, depende, eu acho que de cada pessoa e como cada um lida com essa pressão. Eu conheço pessoas que lidam super bem e não estão nem aí. Eu, particularmente, sofri um pouco pelo meu perfil, de querer entregar, de querer fazer bem e de atender as pessoas, e nem sempre eu conseguia atender do jeito que as pessoas queriam. Mas eu acho que isso é muito subjetivo, assim. Tem gente que eu super vejo que tá muito tempo nesse rolê de banco e Uhum. gosta, e é isso. Tem pessoas que entram, ficam bem menos que eu e surtam, tipo, em um mês, entendeu? Uhum. Então, é muito relativo. Eu perguntei justamente porque a gente vê, né, que tem muita gente que reclama de trabalhar em banco, fala que Uhum. é muito estressante, é É. muita pressão, né? Então, realmente é difícil. Eu tenho uma tia que trabalhou muitos e muitos anos em banco, né? Chegou em diretoria, tudo mais e assim, ela teve que dar o sangue da vida dela enquanto ela trabalhou no banco, porque ela não tinha vida enquanto ela Exato. trabalhava no banco, né? E para quem está ouvindo aqui, que é estagiário ou está começando a trabalhar dentro do banco, você enxerga que tem, pelo menos dos que você trabalhou, né? Não sei, né? Claro que de banco para banco pode ter várias alterações, mas você tem um plano de carreira bacana dentro do banco que você pode seguir, ou é uma coisa mais estagnada, você chega lá naquele cargo e vai ficar por ali? Como que Uhum. funciona o plano de carreira dentro do banco? Olha, eu já vivenciei assim os dois lados. Já trabalhei em lugares que não tinha nada de plano de carreira. E já trabalhei em outros lugares que eu vi que as pessoas super, super cresciam, né? Eu acho que depende, primeiro de tudo, assim, depende muito da, da questão institucional de cada banco, né? Mas eu acho que sim, é um lugar que você consegue crescer. Eu acho que a minha experiência foi muito boa em banco, porque você aprende muito, né? Parece que não, mas você põe a mão na massa
é algo que as pessoas pouco sabem, né? É muito difícil você conhecer alguém que, sei lá, saiu da faculdade e sabe alguma coisa sobre direito bancário, por exemplo. Uhum. Então, para aprender, você tem que correr atrás, tem que pôr a mão na massa, procurar, e isso faz com que você se desenvolva, né? E dá uma destacada, assim, é, no meio no ambiente de trabalho. Mas eu acho que sim, se você conseguir, se você tiver num lugar que te dê a possibilidade também do plano de carreira, é um lugar que super dá para crescer. Você começa, enfim, eu vi muitas pessoas que começaram como estagiárias e hoje já são, sei lá, advogado sênior, por exemplo, com o pé quase para um cargo de gestão. Então, o único ponto é isso mesmo, é que cada instituição tem as suas diretrizes ali, e algumas vezes eles acabam deixando esse ponto do plano de carreira meio de lado, sabe? Uhum. Isso influencia bastante, aí acaba atrapalhando, né? E financeiramente você acha que é bom também trabalhar É nesse bom. setor? Poderia ser melhor? Poderia. Sempre pode, né? Mas é bom. Assim, não vou dizer que é ruim, é, pelos benefícios que você tem. Nos lugares que eu trabalhei, eles sempre pagavam cursos, então, além do salário, dos benefícios lá que a CLT prevê, né? Alguns bancos pagam pós, pagam cursos, então acho que é um lugar que dá para você extrair muita coisa, tanto do dia a dia, né, do que você vai aprender, do que você vai precisar correr atrás, como dessas possibilidades que a própria instituição te dá, né, de pagar curso e tudo mais. Uhum. E para o pessoal saber também, né? Às vezes a sua frustração pode ser das pessoas que estão pensando em iniciar nessa área. Enfim, qual foi que você acha, né? Como é que você acha? Não, você sabe. Qual foi o motivo que fez você sair dessa carreira aí bancária? Na verdade, no meu caso, assim, eu amo trabalhar com contratos, eu amo direito bancário, mas no meu caso foi uma questão de plano de carreira. Foi justamente por isso, assim, Uhum. de não conseguir perceber que eu estava, por mais que eu fizesse, que eu estudasse, que eu fosse atrás, eu estava ali, estava estagnada, mas, como eu falei, foi uma questão puramente institucional do lugar que eu trabalhava, né? É, mas é uma área muito legal, gente. Eu gosto pra caramba, tanto que eu saí, hoje eu tô no escritório, eu ainda trabalho com contratos bancários, mas foi puramente assim, por uma falta de plano de carreira do lugar. Mas se não fosse isso, eu super teria continuado, pretendo continuar estudando ainda bastante sobre isso, porque é algo que eu gosto. E é uma coisa também que eu acho que vai sempre ter, né? Você sempre vai precisar de um advogado que saiba olhar um contrato, um advogado que saiba olhar um contrato específico, né? Bancário, assim. Então, acho que é isso. Às vezes a pessoa tá, igual a gente comentou, acho que até, tá perdendo muito dinheiro e não sabe justamente porque não contrata um profissional para fazer uma revisão desse contrato dela, né? Pode Exato. falar com a doutora Carolina, por exemplo, né? Ela manja tudo de contratos, ela vai me ligar também para fazer a conta, né? Como advogado e contador, e a gente vai resolver aí o problema da pessoa, todo mundo ganhando milhões e E o é banco isso. aqui, ó, a gente aqui no banco. Seria maravilhoso. Ai, Cá, eu queria agradecer demais a sua participação aqui. Eu que agradeço, amigo. Nossa, passa muito rápido, né, o Né? podcast. A gente vai conversando aqui sobre a nossa vida aqui no direito e quando vai ver, né, já estamos no final do episódio, pessoal. Pena que não tem uma sonoplastia para eu colocar aqui um. Mas eu tenho certeza que todo mundo adorou. Obrigado vocês que ouviram até aqui. Inclusive antes, né, de já dar o tchau final, é porque eu comecei agora nessa carreira de YouTube recente, né? Eu esqueço de falar as coisas padrões, né, que eu deveria falar no começo do vídeo, que é, pessoal, deixa o like, comenta, se inscreve no Arrasta pra canal, cima. liga o sininho, fiquem ligados. Arrasta pra cima. Esse aí é no Instagram. Estou confundindo as plataformas. Mas, bom, pessoal, vocês entenderam o recado, né? Por favor, não custa nada, ajuda demais o canal. Já ouvi tanto isso que já tá, tô perfeito. Assisto tanto YouTube que
Eu já sei de cor já essas falas. Mas, como eu falei, queria te agradecer demais aí. Obrigado de ter disponibilizado um tempinho para a gente bater um papo sobre a sua vivência aí em bancos, direito bancário. E eu vou dar a palavra, como eu sempre faço, para você aí dar o recado que você quiser para o mundo, porque você sabe, como eu falei, né, agora você está nas principais plataformas de podcast e no YouTube. Qual o recado você quer dar para o planeta Terra? Gente, eu quero falar, bebam água, estudem, e fora Bolsonaro, zoeira para causar Ai, polêmica, né? exato. E eu vou deixar o É isso. arroba, vou deixar o arroba da Carol na descrição daqui desse episódio. Se vocês quiserem aí perguntar alguma coisa sobre direito bancário para ela, ou quiserem só ser seguidores mesmo, fãs, né, da Carol, como vocês viram, né? Inclusive, se você for um homem aí gostoso, bonito, né, cara da hora, pode mandar direct para ela que ela vai te responder, viu? Com muito prazer, inclusive. Muito amor Mas, e carinho. mas tem que ser bonito e gostoso, não vem aí, entendeu? Vocês estão vendo aqui o nível da convidada, né? Então, analisa bem, viu? Analisa bem. Fica a dica, fica a dica. Fica a dica aí, segue a Carol nas redes sociais. Então, é isso, gente. A gente vai ficando por aqui nesse episódio. Aguardem o próximo e falou!